O trabalho da CCPL, enquanto Confederação das Comunidades Portuguesas, como um trabalho muito relevante para a comunidade portuguesa e como forma de ligação, quer entre as autoridades luxemburguesas, quer entre as autoridades portuguesas e a própria comunidade portuguesa. E dou tanto mais importância a estas associações quanto elas se organizam desta forma como confederação. E têm um relacionamento importante aqui com as autoridades luxemburguesas, têm um relacionamento importante com as autoridades portuguesas e, portanto, é um bom representante e deve ser valorizada por isso mesmo. Tem um bom conhecimento de tudo o que se passa em termos políticos relativamente ao governo luxemburguês para as comunidades imigrantes aqui no Luxemburgo e, portanto, a sua atividade é muito importante e deve ser valorizada porque é um excelente intermediário. Dou um grande valor às coletividades que se organizam desta natureza, que servem todas as associações, que têm essa preocupação de chegar à comunidade por intermédio delas. E, portanto, para mim é quase um sentido obrigatório. Esta e outra não é a única, mas claro que a CCPL é muito importante. E quem me dera a mim que em todos os países onde houvesse comunidades portuguesas houvesse uma confederação das associações, porque isso significaria que havia um mínimo de organização, porque quando há uma boa organização do movimento associativo, significa que a comunidade portuguesa tem mais força. E é nesse sentido que eu vejo a importância da CCPL. Nós temos o cuidado, sempre que temos possibilidade de o fazer, de os contactar, ou através dos meios eletrónicos, mas quando vêm então ao país, fazemos questão sempre de os poder encontrar para lhes fazer chegar as nossas preocupações. Nossas que não são da CCPL, são as preocupações ligadas com a comunidade portuguesa do Luxemburgo. É importante que possamos ter, do outro lado, alguém que nos represente, neste caso deputados pela imigração, e que façam chegar essas nossas preocupações ao Parlamento português. Nós estamos conscientes que são 2 deputados pela Europa e 2 por fora da Europa, que naquela floresta de deputados muitas vezes vejo as dificuldades com que eles devem se bater para conseguir fazer compreender as nossas preocupações. É por isso que nós, muitas vezes, nestes contactos com o representante, fazemos chegar a ideia que 4 deputados, para esta gente toda, é muito pouco. Portanto, a vinda deles cá permite-nos, de viva voz e olhos nos olhos, lhes mostrar as dificuldades, as preocupações e em que é que eles podem ser úteis à comunidade. Muitas vezes temos a impressão, quando olhamos para a televisão e vimos lá aquelas pessoas sentadas que não fazem nada, e a nossa preocupação é dar-lhes trabalho, é que eles levem para lá a mensagem que vivem aqui portugueses, que são tão portugueses como os que vivem em Portugal, e que compete-lhes a eles fazer chegar a nossa voz aos outros deputados, àqueles que muitas vezes têm uma série de preconceitos em relação àquilo que saiu da terra pátria. Eu diria que os deputados de imigração já têm muito trabalho. Não estão lá sentados sem fazer nada. Podem lá estar sentados e parece que não estão a fazer nada, podem estar a ouvir aquelas intervenções, mas o trabalho que os deputados pela imigração têm é um trabalho muito grande, porque tem a ver, que é um trabalho permanente de fiscalização do governo, por um lado, e por outro lado, de atenção aos problemas que a nossa comunidade tem. Acontece que neste momento nós estamos a viver um ciclo migratório de novo muito forte, muito violento até, quase dramático a todos os níveis, não só porque saem famílias, mas porque sai o melhor dos nossos recursos humanos também. Está toda a gente a sair e, portanto, este é precisamente o momento em que os deputados eleitos pelos círculos da imigração têm mais trabalho e que devem estar mais ativos e que devem estar mais atentos àquilo que se está a passar. Eu pus como objetivo central da minha visita saber o que está a passar no consulado, sobretudo em 2 vertentes. Por um lado, a questão que está relacionada com o facto de, ainda há pouco tempo, ter havido problemas de natureza informática no consulado que o bloquearam. Isso aconteceu por 2 vezes. É uma questão muito preocupante. Entretanto, surgiram notícias de que outros consulados na Europa e fora da Europa estão a passar por problemas idênticos
e, portanto, era importante saber como é que as coisas estavam, porque a minha preocupação principal é alertar para que esse tipo de problemas não se volte a repetir, porque não é concebível que um consulado tenha estado, e sobretudo ainda no Luxemburgo, durante 7 semanas sem serviços de atendimento ao público. Há de facto um problema que é um problema sério, que tem a ver com o facto de haver filas muito longas de pessoas que acham que para serem atendidas precisam de ir muito cedo para a porta do consulado, na esperança de serem atendidos, o que é um bocado absurdo, mas que também revela a forma como o consulado está a dar vazão ao seu atendimento. Eu sei que da parte do Sr. Cônsul e da Sra. Embaixadora estão a ser feitos todos os esforços para que esse problema se resolva, para que haja um atendimento célere e para que os portugueses não tenham que esperar tanto tempo e que sejam atendidos no próprio dia. Eu acho que esse é o principal objetivo que move o Sr. Cônsul agora nesta procura de novas modalidades que possam ser mais eficazes. Mas há um problema de fundo, e este é quase inultrapassável. É que há cada vez menos funcionários no consulado e há cada vez mais portugueses a procurar o consulado. E, portanto, se não houver também um reforço dos funcionários para que possam atender cabalmente a nossa comunidade aqui, então esse problema nunca se resolverá, independentemente das metodologias que se encontrem para que os portugueses possam ser atendidos sem ter aqueles tempos de espera. O Luxemburgo não é um país qualquer para Portugal. E o governo português e o Ministério dos Negócios Estrangeiros têm que olhar de forma diferente para aquilo que tem as suas especificidades. E o Luxemburgo é um desses países, porque não há nenhum país no mundo em que a percentagem de população portuguesa relativamente à população total seja tão elevada como no Luxemburgo. Há algumas propostas, nomeadamente a questão da marcação prévia, que poderá, em muitos casos, sabemos que não é panaceia universal, não vai ser panaceia, mas que, em muitos casos, a marcação prévia poderá facilitar e dar um pouco uma imagem de um país civilizado e não de um país do terceiro mundo em que as pessoas têm que ir de madrugada para a porta do consulado. Isto são questões que nós temos feito chegar às autoridades e que nos preocupam e que continuamos a acompanhar. Porquê é que não se reativa o consulado virtual e não se utiliza a rede associativa existente para servir de polo de dinamização desses consulados virtuais? Ou seja, um simples borne informático que, com o apoio de algumas pessoas que conheçam o sistema, poderá, em muitos casos, servir. Uma autoridade portuguesa tem sempre um outro peso que não tem um dirigente associativo ou um representante aqui. Portanto, esperamos que a vinda dele seja profícua. Poderia ter sido mais e poderia ter sido preparado de uma outra forma se tivéssemos sabido com mais tempo de antecedência, mas de qualquer forma estamos convictos que vai servir para que as autoridades luxemburguesas compreendam que também a comunidade não se encontra isolada e que tem alguém que os possa representar. Isso é um instrumento de grande importância para Portugal e na relação entre Portugal e o Luxemburgo. E, além do mais, é um sinal de grande significado que o Luxemburgo dá relativamente à importância da comunidade portuguesa, porque se não fosse a dimensão e a importância económica e social que a comunidade portuguesa tem no Luxemburgo, certamente que a Câmara dos Deputados do Luxemburgo não teria aberto essa exceção para criar e ter o único grupo parlamentar de amizade. É importante que na primeira visita a nossa Presidente do Parlamento, portanto a doutora Assunção Esteves, também faça parte, chefia a delegação, porque é uma questão de reciprocidade institucional. E, portanto, este ano não foi possível fazer essa visita, mas há o compromisso dessa visita se realizar ao longo, portanto, alguns durante o primeiro semestre do ano que vem, e, portanto, virá todo o grupo parlamentar de amizade, terá esses contactos institucionais e os presidentes de ambos os parlamentos terão a oportunidade também de se encontrar. Nós estamos tão habituados a sermos considerados como o pedreiro e a mulher Dias, que de facto o reconhecimento político, e neste caso o reconhecimento político
da importância que se reveste os contactos bilaterais entre os países, é de extrema importância. Primeiro porque os decisores luxemburgueses podem saber, têm que saber, que de facto por trás, e contrariamente àquilo que muitas vezes nos dizem aqui, que os portugueses têm alguma dificuldade de participação política, dá-lhes a noção que de facto não, que há uma preocupação política a nível geral, de um grupo parlamentar neste caso, para que se estreitem os laços entre os dois povos. Os Estados eleitos pelo Círculo das Comunidades, no caso da Europa, têm uma verba que é uma verba miserável. Deixe-me dizer-lhe assim, porque é assim. Tem uma verba de 1.352 euros para deslocações por trimestre. E eu tenho que dizer, para que as pessoas percebam, que muitas vezes eu coloco dinheiro do meu bolso para pagar estas deslocações que faço ao estrangeiro. E é isso que muitas vezes as pessoas não sabem, porque, como se sabe, 1.352 eu saio pelo menos quase 2, 3 vezes por mês ao encontro das comunidades para auscultar os seus problemas, as suas necessidades. E uma das coisas que as pessoas não sabem é que nestas 2 ou 3 deslocações que eu faço mensalmente, quase que se esgota essa verba. E, portanto, eu acho que isto é uma coisa importante que as pessoas também saibam, porque quando se faz uma pergunta dessa, quem paga, às vezes sou eu o próprio que pago.